E aí, meu querido amigo, meu querido irmão, eu me chamo Emanuel David Prazer, eu sou o Jefferson Monteiro. e nós iremos destacar aqui alguns pontos importantes da teologia oriental das conquistas islâmicas até a Quarta Cruzada. E aí, aproveitando a oportunidade, eu convido meu amigo Jefferson aí para destacar alguns pontos importantes a respeito da teologia oriental das conquistas islâmicas até a Quarta Cruzada. Então, Emanuel, falando um pouquinho sobre a teologia bizantina, obviamente ela surgiu ali dentro do Império Bizantino, né? E ela teve uma característica muito importante. Ela teve a integração ali da fé cristã, do platonismo e da filosofia grega também. Muito bom, Jefferson. Mas e aí, existe assim mais alguns pontos centrais que você gostaria de destacar para a gente? Bom, dentro da teologia bizantina, eles acreditavam num forte impacto litúrgico, né, sobre a teologia dos sacramentos, sobre o misticismo e também sobre a espiritualidade. E então, Emanuel, essa teologia bizantina, ela teve marcos importantes também, né? E uma dessas foi a iconoclastia. Você sabe o que significa isso, Emanuel? Sim, claro, Jefferson. A iconoclastia ela foi um movimento religioso e político no Império Bizantino e é caracterizado pela oposição ao uso de ícones, ou seja, o termo iconoclastia ele vem do grego e significa quebra de ícones. E é isso aí, Emanuel. Você explicou muito bem. E interessante que o imperador Leão III, ele decretou em um certo período da história a destruição desses ícones, causando uma revolução muito grande na teologia bizantina. E aí, Jefferson, no ano de 787, aconteceu a restauração dos ícones, ou seja, ali no Concílio de Nicéia, né, foi reafirmada ali a sua importância como expressões da fé e da presença divina, ou seja, eles solidificaram o uso na liturgia e na espiritualidade bizantina, ou seja, essa restauração ela ajudou a manter a unidade da igreja, mesmo em um contexto de crescente tensão entre o Ocidente e o Oriente. E o que é interessante, Emanuel, é que esse cisma de 1054, ele teve um marco fundamental, porque nesse cisma houve a divisão da Igreja Ortodoxa Oriental e a Igreja Católica Romana, que teve como pontos de partida, né, que separaram ali a teologia e a liturgia sendo propagada ali. Emanuel, dentro dessa separação da Igreja Ortodoxa Oriental e a Igreja Católica Romana, você sabe quais foram os principais fatores que ocasionaram essa separação? Sim, claro, Jefferson. Existem alguns fatores que é bem interessante a gente destacar eles. Por exemplo, tem ali a autoridade papal e também as diferenças teológicas, que são alguns dos principais fatores que influenciaram todo esse contexto aí. Exatamente, Manuel. Mas você sabe também que a cultura e a língua também influenciaram, além dos conflitos políticos também que ocasionaram, já que eram diferentes regiões e culturas, né? E é isso aí, Jefferson. E é bem interessante também a gente destacar que no meio dessa separação entre a Igreja Ocidental e a Igreja Oriental, existe também ali a teologia bizantina, que é bem interessante a gente conhecer ali o seu contexto e tudo o que acontece diante desses fatos aí. E dentro dessa teologia bizantina, qual que é o primeiro ponto que a gente pode destacar para quem está assistindo esse vídeo? É bem interessante, Jefferson, a gente destacar o miticismo, ou seja, o miticismo é a teologia bizantina, né, que ela desenvolveu uma rica tradição mística que era influenciada pelos padres ali do deserto e pela filosofia neoplatônica. Dentro dessa teologia bizantina também, Manuel, é importante falar sobre a cristologia, né? Porque uma igreja acreditava na divindade de Cristo de um jeito e a outra igreja acreditava na divindade de Cristo de outro jeito. Ou seja, eles não acreditavam que Jesus era um 100% humano e 100% Deus. Isso, e aí, Jefferson, tem também aí a veneração de ícones, ou seja, aquela restauração de ícones ali após a iconoclastia, ela trouxe uma nova dimensão à teologia bizantina, ou seja, os ícones eram vistos não somente como artes, mas também como janelas para o divino, ou seja, eles eram essenciais para a espiritualidade e a vida litúrgica. O que é interessante também é que mesmo após, Emanuel, essa separação entre a Igreja Oriental Ortodoxa e a Igreja Católica Romana, eles continuavam tendo ali, como eu posso dizer, eles continuavam tendo ali relações. E, Emanuel, a gente consegue perceber que essa teologia bizantina, ela foi muito importante para a história do cristianismo, não só da época, mas até hoje. Porque a partir dessa teologia, a gente consegue perceber que algumas igrejas se converteram ao cristianismo. Quais foram essas igrejas?
Jefferson, é bem interessante a gente destacar que logo após todo esse contexto que a gente falou anteriormente, surgiu ali a igreja na região da Bulgária. E logo após a Bulgária, a igreja ela surgiu ali também na região da Rússia. E logo após o surgimento ali na região da Bulgária e da Rússia, ela veio a surgir ali a teologia nestoriana. E aí, logo após a teologia nestoriana, é bem interessante a gente destacar ali a teologia monofisita. E aí, para a gente explicar melhor um pouco sobre essa teologia monofisita, a gente convida um amigo todo especial para dar mais alguns detalhes para a gente a respeito dessa teologia. Olá! Para dar continuidade na apresentação do Emanuel e do Jefferson, a teologia monofisista foi uma questão fundamental para a igreja nos primeiros séculos. O termo monofisismo vem do grego e significa uma única natureza. Os monofisistas acreditavam que, após a encarnação, Jesus Cristo tinha apenas uma natureza, que era divina e humana em uma só substância. Eles afirmavam que a divindade absorveu a humanidade de Cristo, tornando-se uma única essência. Esse pensamento surgiu como uma resposta ao nestorianismo, que separava a natureza divina e humana de Jesus. Mas a igreja acabou rejeitando o monofisismo no Concílio de Calcedônia, no ano 451, defendendo que Jesus tem duas naturezas, uma divina e outra humana. E essas duas naturezas em uma única pessoa, sem confusão ou divisão. Esse é o entendimento predominante na teologia cristã até hoje. Muito bom, muito bom. Eu espero que tenham gostado aí da surpresa, né? Da explicação que o nosso amigo todo especial trouxe pra gente aí. E aí a gente gostaria de destacar também o agradecimento ao pastor Ribamar. Apesar do desafio aí do trabalho, apesar das dificuldades que tivemos, mas foi uma bênção pra gente e contribuiu muito para o nosso crescimento espiritual. Não é isso, Jefferson? Com certeza. Pessoal, esse foi o fim do nosso vídeo, infelizmente, mas espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido bastante, assim como a gente, sobre a teologia bizantina. Que Deus abençoe a todos.